Código Aberto está no ar, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Como é bom quando chega o momento que a gente se encontra e aqui na TV Novo Tempo essa janela se escancara para a gente se encontrar, para a gente bater papo, rir um pouquinho, às vezes se emocionar, mas sobretudo estudar a Palavra de Deus. Como está sendo bacana esse 2017 na tua companhia. Deus tem planos ousados para você. Nunca seja nada menos do que o máximo de Deus para você. E é por isso que aqui você tem esse encontro marcado com a esperança, com a verdade, com as perguntas, com os questionamentos, mas sobretudo com Jesus. E também com Deus o Pai e também com Deus o Espírito Santo. E é por isso que nesse trimestre fico feliz da vida pela Novo Tempo trazer esse assunto tão forte e relevante para durante uma temporada inteira com 12 episódios a gente estudar, celebrar, descobrir como usar na maneira prática, no nosso dia a dia, essa companhia, essa divindade, essa personalidade, esse poder, tudo isso que a gente tem conversado desde a primeira lição juntos, que é o Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem contado com o Espírito Santo? Do primeiro programa para cá, você sente uma mudança na tua vida? Você tem contado com Ele? Você tem pedido mais a presença dEle? Você tem sentido a influência dEle na tua vida? Ainda dá tempo de você tornar prático tudo o que nós estamos falando aqui. Porque o código aberto que fica só na teoria, não adianta. Bíblia que fica só no papel, não adianta. Aqui nós somos feitos para tornar na prática aquilo que a gente aprende juntos. E com meus super convidados, hoje eu vou começar aqui pela Luciana Santana. 3 meses já, Luciana, terceiro mês. Último mês, já tô ficando com saudade, viu, gente? Como é que tá Manaus? Tá tudo bem? Tudo bem, terra boa, quente, né, Olha, Rafão? É bom demais. Mas tem um calor humano, um povo muito especial. Lu, uma das experiências mais marcantes da sua vida. Rapidinho. Olha, a minha experiência... Não tem que ser assim, religiosa. Uma coisa vem na tua cabeça, um momento bacana da tua vida que você fala, isso marcou, uma história para contar. Foi um momento que... Foi uma oportunidade muito legal que eu tive de conhecer a comunidade da Rocinha. Você foi na Rocinha. Eu fui na Rocinha, nós fizemos... Mandar um abraço, que tem gente assistindo lá, certamente. Inclusive, mandaram um abraço. Né? Tem um projeto muito legal da igreja de Botafogo, que se chama Comunitar Rio. Eles já estão lá na comunidade há 10 anos, né? Ajudando na formação ali das crianças, dos adolescentes. Queria mandar um abraço. Foi uma experiência muito interessante. Você subiu, Subi, eu passei o sábado e o domingo lá com eles. Nós temos uma comunidade bem representada da Igreja Adventista ali, que faz um trabalho voluntário, missionário muito forte. Legal. E foi uma experiência impactante. Experiência assim. fortíssima. Você é telespectador da Novo Tempo, é bom sempre lembrar que a Novo Tempo também faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a gente apresenta a Bíblia para você, para todas as religiões, e você é muito bem-vindo. Você que é da Universal, da Batista, da Assembleia, não importa, qualquer religião, nem religião que você tenha, se está na Novo Tempo, aqui a gente mostra Jesus, a verdade e a Bíblia. Fica com a gente e não zapeia não, tá bom? Pastor Adriani, é isso mesmo, né? É isso aí. Pastorzão, tudo certo? Tudo muito certo. Além de pneumatologia, você seleciona que outras matérias ou é essa que você faz lá no teológico? Não, nós temos várias. Temos também Hebreus, temos doutrina do santuário, doutrina da salvação. Você pega quase os 4 anos? A gente varia bem. Segundo, terceiro, quarto. Segundo, terceiro e quarto ano. Em geral isso daí. Você Mas dá cada santuário semestre também lá? pode mudar. Olha aí a produção, quando vier santuário, nosso professor de santuário, bacana. Aliás, mandar um abraço para os alunos, né, que estão lá pegando firme, estão estudando. É uma os alunos vão te olhar nesse trimestre assim, nosso professor está na TV Novo Tempo, olha ali, tira um selfie, professor. Que legal. Adriane, uma experiência que te marcou? A mais marcante da minha vida foi acompanhar o nascimento da minha filha. Minha esposa teve parto normal. Então a gente conseguiu ver assim minha filha vindo para o mundo de uma maneira assim bem concreta. E foi uma experiência tremenda. 10h30 da noite. Foi 10h30 da noite e aquele grito, a hora que nasce, aquele choro. E todo mundo chorando também, né? Gente, olha, aqui alguns são pais, outros ainda não, mas a gente muda a vida, né? Quando a gente pega um nenenzinho no braço e diz isso é pedacinho da gente, a vida desmorona de um jeito que é lindo, né? Excelente lembrança. E você, Rafão? O que é que você traz para a gente de uma história bacana da vida? Uma história bacana da vida, eu gosto muito de lembrar de uma oportunidade em que eu vivi assim, uma imersão, eu diria. Na conclusão do meu curso, né, de comunicação social, eu fiz um trabalho fotojornalístico e eu passei 3 dias na cidade de Aparecida, aqui no interior de São Paulo. Aqui pertinho de onde estamos. Pertinho de onde nós estamos, fotografando as pessoas e tentando assim retratar
como é que era a materialização da fé delas diante de tudo aquilo, de todo aquele cenário, de todos aqueles ambientes em que eles, né, professam a sua fé. Então, para mim, foi super marcante. Então. É um resultado que eu gosto assim também, gosto de ver, de lembrar, até porque teve várias coisas em volta, né? Sabe como é universitário. Sim. Então, eu dormi no carro, num posto de gasolina, tomava banho lá. Mochilão, uma coisa total. assim, mas foi super agradável. Eu acho que no final do dia, eu chegava muito cansado, porque andava para tudo que é lado, buscando, né, imagens e tal, mas também satisfeito por alcançar o que estava proposto. Aproveitando que você mencionou o nosso carinho, nosso respeito pela fé, pela crença, pela devoção de todos os telespectadores, né? Eu imagino as fotos e as cenas que você tirou e eu acho que é muito especial a gente entender que as pessoas têm a sua devoção. E a gente respeita muito isso na Novo Tempo. E tudo que a gente faz aqui é para mostrar a palavra de Deus para você, sem um título de igreja, sem uma fachada de igreja. A gente quer mostrar a verdade para você. E a gente respeita de onde você veio e a gente aqui fica impaciente para onde a gente vai. Esse lugar é o céu. Né? Com Parabéns, Rafael. E é bem contagiante, assim. Foi muito marcante, foi bem gostoso. Super jornalista, então, você já viveu ali as emoções. Já fiz algumas coisas, né? Tá bom. Algumas. Arícia, e você? Com 22 anos, já tem história para contar? Tem. E muita, né? A gente sempre tem, né? Uma experiência marcante para mim foi quando eu fui a uma comunidade indígena, ali em Bertioga, Boracéia. E a gente passou uma manhã com eles e aprender sobre os hábitos, as crenças, até a gente chegar onde eles realmente vivem, a trilha. E eles foram muito receptivos. Foi muito legal. São Paulo, né? É no litoral de São Paulo. Eu fiquei surpreso. Olha, eu estou em São Paulo já há 3 anos na atividade direta junto a esse panelão de 42 milhões de habitantes que vivem no estado de São Paulo e mais de 20 só na cidade de São Paulo. E um dia me falaram, pastor, tem comunidade indígena em São Paulo. Eu falei assim, não tem não. E aí eu fui conhecer que a gente tem tanta riqueza nessas grandes metrópoles do mundo, que mesmo uma grande metrópole, ali a uns 20, 30 quilômetros, tem uma comunidade indígena. Você foi lá, então? Fui. Tem uma no Jaraguá, tem em Bertioga, dá pra gente aprender bastante. Sim, nós estamos levando lá esperança, levando a palavra de Deus e tem uma ação social da Igreja Adventista junto a essa comunidade, é muito especial. Gente, legal, histórias para contar. Vale a pena você ter histórias para contar, né? E olha quem nós temos hoje para o louvor e para a música. É uma honra muito grande termos aqui o grande Gabriel e o grande Jader Santos. Olha, Jader, eu estou aqui há 12 temporadas no Código e estou aqui hoje com emoção à flor da pele aqui, ter você com a gente, que bom! Senhor Deus, eu estou emocionado de estar com você aqui, porque... que rasgação de seda, quanto eu ia imaginar, né, que eu ia estar no programa do Odailson. Ô, Jader, que legal, seja bem-vindo, parabéns à produção. Muito obrigado. Deve ter sido difícil o passe para trazer o Jader para cá, pagaram alto para ter uma personalidade assim. Jader, primeira vez no Código, né? Antes de mim também você não tinha vindo outra vez, né? Não, primeira vez. É legal. E eu estava até comentando com as pessoas que a gente vive o dia a dia da Novo Tempo, né? Mas a gente não conhece os programas, que são tantos. Então, quando a gente tem o privilégio assim de fazer uma pontinha aqui, a gente conhece esse universo. Hoje eu estou inserido nesse universo de vocês aqui. A gente tem uma amizade com o Jader, até uma intimidade de longa data, mas é o pastor Jader, é o compositor, é o produtor, é uma bênção de Deus para os músicos evangélicos e religiosos do mundo. E só Deus sabe, né, Jader? O teu histórico, quantas músicas e quantos milhares de sermões você tem pregado com os dons que Deus te deu. Deus seja louvado. Graças a Deus. E aqui é o lugar mais jovem para você estar mesmo, e jovem é aqui mesmo. Então, eu vim aqui, eu perguntei o que é que eu estou fazendo aqui. Não, mas agora... Tamo junto. O Espírito Santo me mandou para cá, entendeu? Acabou, tá certo. Tá tudo resolvido. Jader, hoje eu vou deixar você apresentar o convidado, tá bom? Porque pelo jeito aí você conhece a figuraça e é tão legal ver as novas gerações explodindo com talento, né? Então, quero apresentar para vocês o Gabriel. O Gabriel é um cantor, compositor também, escreve suas próprias canções, muitas delas, que eu conheci há 1 ano e pouquinho, né, Gabriel? A gente se conhece há 1 ano e pouco. Mas o que me chama a atenção é justamente a nova geração vem com uma nova linguagem, né, Odailson? Eu sempre gostei de ficar antenado assim, para não ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então, quando eu vi o Gabriel cantando pela primeira vez, eu gostei muito da voz dele, e aí vi algumas composições, aí nos encontramos, depois nas andanças do Arautos do Rei, eu encontrei a família dele, a gente almoçou junto um dia lá em Brasília, né? Foi muito bom lá. Filho de pastor, né? Família pastoral, todo mundo dedicado aí para a obra. E aí surgiu a oportunidade, eu falei, nossa, essa voz precisa ser ouvida, né? É um menino que tem assim uma dedicação
para as coisas de Deus. E deu certo, estamos juntos aqui hoje. Estou bem feliz. Legal, estar muito com o Gabriel feliz aqui. também. Gabriel, seja bem-vindo, cara. Olha, ter um padrinho assim, meu amigo, você tem honra, que louvar, você já vem com selo Jader de qualidade. Então. Entendeu? Isso é ISO 19000, entendeu? Quando ele descobrir que não vale nada... Não, Jader. Não, Gabriel, que legal. E olha, cara, eu fiquei sabendo nos bastidores, eu te conheci agora, o Jader acabou de me apresentar, um meninão desse, representando essas novas gerações. E quem diria, conheci muito teus pais, tua mãe, estudei com ela Pastor junto Tavela, ali na Eliane. 7ª série, 6ª série em Curitiba. Eu falo, gente, como o mundo dá voltas, né, Jader? A gente vai sentindo... É uma aldeiazinha, né, Dailson? A gente vai sentindo as novas gerações, mostrando como estamos velhas gerações, entendeu? Gabriel, e olha, eles estão indo para onde? Teu pai vai ser pastor agora em outra Meu pai região? vai ser pastor lá em Maringá. Em Maringá, né? Meu pai vai ficar lá no IAP. Manda um abração para eles, que eles sejam muito orgulhosos pelos demais filhos que têm, claro. Mas você que está aqui acabando estando com a gente, é uma honra ter filhos de pastores você viu que servindo. O mundo é pequeno também, né? Você viu, o Rafão tem uma história no IAP, eu tenho, agora ele também tem, estudou lá, agora o pai dele vai para lá. E é bom dizer que você também foi quem indicou o Rafão, né? Olha aí, eu fiquei sabendo que o Rafael veio aqui por uma indicação do Jader. O Jader é tudo influente aqui no Código Aberto, entendeu? Ninguém sabe que tá por trás da produção ali, ó, dando umas dicasinhas. Dicas boas, viu? O Rafael tá gente boa aqui, viu? Quando o produtor aqui perguntou assim, escuta, será que a gente chama o professor Adriano ou não? Aí eu falei assim, não pode chamar, que eu garanto. Jader, valeu. Lembrando aí, o nosso IAP é o nosso Instituto Adventista Paranaense. Nós temos uma universidade lá também, servindo a Deus, servindo aos jovens, servindo à igreja. E se você quer ter uma experiência fantástica na sua vida, estude em alguma de nossas universidades, porque ali você estuda, você tem espaço musical, você conhece a missão e a gente tem uma nova geração vindo por aí. São 4 episódios juntos com vocês, junto com o Jader e o Gabriel. É a nossa reta final. Não perca por nada esse mês juntos de Código Aberto, porque o Espírito Santo vai ser mais do que nunca real aqui entre nós. Jader, eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente. Pastor Jader, vamos orar. Poderoso Deus, estamos tão felizes nesse dia, por esses assuntos tão palpitantes, dessa lição tremenda do Espírito Santo. E agora, nesse momento, queremos, com certeza, a unção do Espírito. Ao falarmos sobre esse assunto, ao nos aprofundarmos e ao cantarmos canções também, que tudo seja para a tua honra e tua glória e que, acima de tudo, possamos honrar o Espírito Santo. Por tudo isso te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Lembrando a vocês dois que a gente vira e mexe, vira uma pergunta para aí, hein? Vai acompanhando o Gabriel, que aqui vocês estão participando juntos. Não é só no terceiro bloco cantando, não, tá, Jader? Qualquer coisa, teve uma ideia, quer entrar na discussão, só dá um toquezinho, vocês fazem parte do nosso momento aqui de estudo da Bíblia. E agora, depois de 8 semanas juntos, pastor, já vou começar contigo direto no assunto, porque agora chegou o momento da gente falar do Espírito Santo nessa integração, nessa unidade, nessa coletividade dos crédulos, dos crentes, dos fiéis, que é a igreja. Tem alguma relação Espírito Santo e igreja? Eu estou muito feliz com essa lição e com essa discussão aqui, porque eu creio que a lição dessa semana, ela produz uma mudança de paradigmas em relação ao Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, o Espírito Santo funciona meio como símbolo de uma religião privada. Olha aí. O Espírito Santo atua comigo, na minha mente, no meu coração. Sobre religião a gente não discute, cada um tem a sua e está tudo valendo, cada um com a sua própria religião, todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem um quadro diferente. O Espírito não é símbolo de uma individualidade, embora ele atue individualmente também, mas o Espírito é, sobretudo, o símbolo de uma coletividade. Não apenas um símbolo, mas o agente divino que está produzindo essa coletividade. Se a gente vai, por exemplo, para o Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 37, o principal capítulo do Espírito no Antigo Testamento, só para dar uma base para a nossa conversa hoje. Ezequiel 17. Ezequiel 37, que é a famosa visão do Vale dos Ossos Secos. Nós podemos fazer uma linda aplicação de como que o Espírito traz vida para a minha vida que está morta, para a minha vida que tem problemas, dificuldades. Mas lembre-se que nesse vale nós temos ossos secos de um grande exército. Porque quando eles são ressuscitados, você tem uma comunidade ali. A visão é sobre Israel. Israel está no exílio, Ezequiel é um profeta da época do exílio, eles perderam sua pátria, e eles dizem, nós estamos no cativeiro, perdemos nosso lugar, estamos em terra estranha, e eles dizem, pereceu a nossa esperança, a nossa, não a minha, a nossa esperança. E o Espírito é essa vida divina, esse agente, essa pessoa que vai trazer essa
vivacidade não para o indivíduo, mas para toda uma comunidade. E daí a gente tem vários insights bonitos do Espírito Santo no Novo Testamento fazendo a igreja. Então a igreja não serve apenas para mim, ela serve para a nossa comunidade. Ele reúne pessoas nessa nova criação de Deus. Bacana. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso eu queria perguntar para vocês rapidinho, começando pela Larícia. Como ser coletividade num mundo completamente individualista? Olha, te joguei uma bomba aí. Jogou uma bomba mesmo. Que tal? Não que vem na tua mente. Vivendo em São Paulo, você vive numa cidade onde eu convivo ali e as pessoas estão apinhadas, mas absurdamente individualistas. E a gente fala agora o Espírito Santo da coletividade. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar, mesmo não concordando com algumas coisas. A vida no coletivo você tem que respeitar, independente se você concorda ou não com algumas opiniões. Vamos lá, vocês. Coletividade e individualidade. Acho que é preciso buscar um fundamento comum. Opa. Acho que quando você tem algo que fundamenta as relações de forma ampla para todo mundo, você consegue praticar isso, de às vezes não concordar com algo, mas ter a consciência do respeito, independente dessa sua opinião pessoal, porque o fundamento é maior do que a sua visão particular. A nossa comunidade, ela começa a ter um desafio de olhar para fora, né? E não olhar apenas para o nosso próprio umbigo, mas olhar para o outro, ter empatia pelo outro, observar a necessidade do outro, né? Então, a gente vem com esse desafio de não ficar apenas na comunidade, na igreja, mas olhar para fora também, né? E levar a nossa mensagem para fora também, que é o objetivo e por isso que o Espírito Santo nos une também. Bom. Então, olhar para fora e ter empatia também com os que ainda não têm acesso à mensagem que nós temos. Percepções diferentes, não contrastantes, mas complementares. E a gente vai para o intervalo e já começa no próximo bloco, pastor Adriano, querendo tua participação, porque senti aqui o que você falou, né? Tem que ter um ponto central para sair lá junto à comunidade, para você entender o respeito de cada um, mas daí surge a expressão pedra angular. O Espírito Santo, me lembro, na primeira vez que a gente conversou aqui junto sobre o Espírito Santo, lá no primeiro episódio que a gente falou, o Espírito Santo, ele aponta, né, para Jesus e surge uma pedra angular capaz de tornar a coletividade esse lugar fantástico que nós chamamos também igreja. Não sai daí que já já a gente volta. Bom demais ter você com a gente. O assunto desse Código Aberto é o Espírito Santo e a Igreja. Como tornar prático para você, de maneira jovem, para a nova geração compreender que essa coletividade também faz parte da ação extraordinária do Espírito Santo. E aí, pastor, a relação Espírito Santo e pedra angular, o que isso tem a ver com a Igreja? Quando você menciona a ideia de pedra angular, que às vezes nem é tão mencionado no público jovem, né? É uma expressão. Ninguém fica conversando o tempo todo. Pedra angular. Pedra angular, né, e tal. Não é algo muito normal, mas traz para nós a figura de um edifício, né? Algo que está sendo construído, e aí, como o Rafa já falou, existe a ideia de um fundamento. Eu acho curioso que quando a gente vai para o livro de Coríntios, a gente vai chamar a atenção para alguns pontos ali, existem 2 textos que vão trabalhar o Espírito Santo como sendo, ele atuando em um templo. E aí, lá no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, fala assim que nós somos santuário de Deus. Nós somos habitação do Espírito Santo. Lá no capítulo 3, esse nós tem que ser lido no plural mesmo. Porque todo o capítulo vai falar da comunidade igreja, está tendo divisão dentro da igreja. Um é de Paulo, outro é de Apolo, e o outro tem um outro candidato em mente para seguir. E a igreja está toda dividida. E o apóstolo Paulo vai falar, não, meus amigos, a grande pedra angular é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, não eu, não Apolo, não é qualquer um dos líderes por aí. O fundamento é Jesus Cristo. E nós somos um edifício construído a partir desse edifício. Nós somos templo de Deus, nós somos a habitação de Deus. E aí depois no final ele fala assim, e quem destruir esse templo de Deus, Deus vai destruí-lo.
Então, essa ideia é toda da igreja, de uma comunidade. Quem destruir a igreja de Deus via divisões, discórdias, partidarismos, esse indivíduo vai responder diante de Deus, porque ele está sendo nocivo por aquilo que o Espírito Santo está, contra aquilo que o Espírito Santo está criando, essa comunidade. Às vezes a gente usa esse texto apenas para o lado individual. Lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele vai usar o viés individual. Ele vai falar que o Espírito Santo, ele habita em nós. Por isso nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E ali o problema, no contexto do capítulo 6, é imoralidade sexual, é o problema da sexualidade. E ele fala, nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo individual, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Então eu acho muito bonito esse quadro que a Bíblia traz, que tanto o corpo individual, minha vida individual, ela é templo do Espírito, que deve ter o fundamento em Jesus, mas também a comunidade, a coletividade, tem que ter um fundamento em Jesus, e nós precisamos saber conviver nessa coletividade também, guiados pelo Espírito. Pastorzão, o senhor falou algo que eu vou comentar e quero depois a reação de vocês. O pastor falou algo muito importante. Agora eu abro o meu coração como pastor, líder de uma igreja, e aqui eu represento todas as demais religiões e denominações de ambientes congregacionais onde as pessoas se reúnem. E o pastor usou como exemplo, está na Bíblia, essa questão das candidaturas. Você pode ter preferências, mas não faça da coletividade da igreja uma campanha eleitoral do teu candidato na urna da tua própria vontade. E tem pessoas que vivem a politicagem. Política faz parte dos relacionamentos, né? A expressão política às vezes é meio forte, mas é a arte dos relacionamentos. A politicagem é eu querer fazer somente a minha vontade. E aí entra, pastor, talvez uma das coisas mais internas para uma igreja, e para você jovem que me assiste, cuidar muito, porque as novas gerações vêm por aí com todo um aprendizado para que o que nos una, se há um candidato que nós temos, é Jesus. Se há uma eleição que nós participamos, é da esperança através do Espírito Santo mostrando a verdade. E hoje estamos discutindo porque, lembra aquelas semanas atrás que eu falei para você, que às vezes a igreja parece um balde de caranguejos vivos, onde todos dentro ficam um por cima do outro, espetando um ao outro? Tem coisa errada num ambiente assim. E eu queria ouvir agora a reação de vocês, porque o Espírito Santo ajuda na comunidade da igreja. E vamos tornar a igreja esse lugar saudável, bacana, delicioso, onde as novas gerações queiram louvar, adorar, se sentir importantes e valorizadas, sem os candidatos das politicagens humanas, né? E aí? Acredito que a gente tenha... Eu vou começar com exemplos, não num contexto de igreja, que vão seguir o meu raciocínio. A gente teve a candidatura às eleições nos Estados Unidos no ano passado. Sim. Bombou. E eu vi alguns amigos no Facebook deixando de ter amizade com o outro porque apoiava determinado candidato, ou desfazia amizade, ou brigavam, enfim. A gente tem essas brigas e essas discussões também na igreja, quando a gente apoia uma pessoa para cuidar de um ministério X ou Y. Mas se a gente reparar, isso acontece porque a gente está se baseando nas nossas próprias opiniões. A gente não está se baseando na pedra angular, não está se baseando em Jesus, em Cristo. Porque aí as opiniões podem divergir, mas a gente vai tentar encontrar um caminho comum para a gente atingir o objetivo. Quando é baseado só em opinião, aí tem briga, tem discórdia, tem panela, a gente começa a criar grupos. Então, acredito que a gente tem que trabalhar na pedra angular, focar em Jesus. E creio que apenas confirmando o que você comentou aí, o problema não é ter a opinião, é forçar a opinião. Porque a igreja é essa coletividade de opiniões diferentes. Só que quando a gente quer forçar nossa opinião às custas dos outros, aí a gente começa a resvalar nisso que o Espírito Santo vem para exatamente consertar. O que você acha, Rafael? Eu diria que isso é até um complexo satânico. Assim. Não sei se a minha afirmação é muito forte, mas eu digo isso porque se a gente pensar na origem do conflito no céu, começou justamente disso. De uma opinião mal recebida. Eu acho... Qual que era o pensamento de Lúcifer? Eu acho que eu mereço a mesma coisa que a divindade, porque eu sou tão bom quanto. Mas ele não encontrou amparo para essa opinião. E aí começou a se desenrolar uma série de fatos que culminou no conflito em que a gente vive hoje.
Então, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. A gente tem o direito de ter opiniões, de ter preferências, mas a gente tem que saber subjugar as nossas opiniões pessoais a esse fundamento que a gente conversou, que é a pedra angular. Ou seja, eu tenho uma opinião, mas se a minha opinião for vencida, eu jogo sobre a pedra para que ela seja destruída diante daquilo que é mais importante. E agora eu quero ouvir o Jader, porque, Jader, não só na vida acadêmica, teológica, doutrinária, mas nos hábitos da adoração, e entre eles o louvor e a música. Não vamos aqui discutir a música, ficaríamos uma semana falando, mas essa questão das opiniões e o Espírito Santo atuando para integrar a igreja, para que aceitemos os diferentes, ela é uma questão muito profunda, que a gente pode tocar aqui no Código Aberto. E você, na tua experiência aí? Você sabe que eu tenho uma coisa que eu acredito muito. Primeiro, é a opinião forte. E eu acho que a gente deve ter nossa personalidade, né? E musicalmente falando, existem grupos com sua personalidade e tem que continuar sendo assim, e você não é proibido de ter voto. Agora, o segundo aspecto que eu acho muito importante é por que é tão difícil as pessoas abrirem mão de alguma coisa, né? Então, os conflitos começam quando eu posso ter minha personalidade, mas quando eu não abro mão dela, aí os conflitos começam, né? Você escala uma pessoa para cantar, aí por algum motivo, das 3 músicas que você está cantando ou do repertório, você fala assim, escuta, não daria para cantar uma outra? Aí a pessoa fala, não, a gente ensaiou isso e nós vamos cantar isso. E, quer dizer, a pessoa se sente invadida, né? Achando que está sendo menosprezada ou minimizada. Então, eu acho que esse conceito de conviver na sociedade, na coletividade, se o Espírito Santo azeita nossas relações, a gente abre mão fácil, mesmo que a gente tenha um ponto de vista muito forte a respeito de algo, né? Fantástico. Então, acho que esse equilíbrio a gente precisa buscar. E eu não tenho dúvidas que esse equilíbrio vem do Espírito, né? Não é pecado você ter uma opinião forte, agora é pecado você não abrir mão dela ou abrir com rancor ou com algum tipo de sentimento negativo. Sentimento negativo, né? Lu, é fácil, difícil? Nós, como igreja, como comunidade, temos um grande desafio agora para as próximas gerações, né? Nós estamos num momento em que todo mundo tem opinião, os jovens estão cada vez mais autênticos, né? E é difícil você convencer com argumentos que não são bem fundamentados, né? Então, a igreja hoje tem um grande desafio para ter cada vez mais relacionamentos transparentes que não tenha influência política, né? Então, o jovem hoje ele não recebe mais qualquer tipo de informação, né? Ele confere na hora, né? Exatamente. Se não é informação que você vive com autenticidade, com transparência e com verdade, certamente ele vai fechar o coração para essa comunidade, para essa igreja. Então, nós temos cada vez mais, como igreja, como corpo de Cristo, responsabilidade com essas gerações. Fantástico. Que estão vindo cada vez mais com verdade, e a gente tem essa responsabilidade. Aí você me lembrou uma visita que eu fiz alguns dias atrás, na sede nacional que nós temos no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, do YouTube. E a gente conversa um pouquinho sobre essas novas gerações, novas influências, novas plataformas, e você vê aí jovens hoje que esnobam as televisões grandiosas do Brasil e não querem estar na TV, querem estar no seu canalzinho do YouTube, porque ali ele tem 13, 15 milhões de seguidores e é muito mais fiel do que estar num grande veículo. E eu perguntei para uma dessas pessoas lá, que trabalham lá, qual seria o segredo do sucesso de um youtuber que hoje quer começar a fazer um trabalho na internet. Ela respondeu uma coisa que marcou minha vida. Pastor, na internet, o que funciona é uma palavra chamada autenticidade. Lu, você falou exatamente o que as novas gerações aceitam tudo, talvez. Perdoam muita coisa, mas uma coisa não cai hoje mais de engolir goela abaixo. É alguém que, de repente, não é autêntico, que fala, vive mais da palavra, do que a linguagem não verbal vai para um lado da verbal. Então, isso é o que o Espírito Santo tem que fazer na igreja para nós sermos autênticos. É um termo que está muito em alta, é o fake, né? O fake. Se você é fake, você não tem credibilidade nenhuma para essa nova geração. Então, se você não vive o que você fala, você não vai ser relevante, você não vai impactar essa nova geração. Sem dúvida. Eu puxo tudo isso agora para a igreja, pastor. Uma das atividades mais autênticas da igreja, que alguns às vezes não entendem, é o batismo. E o Espírito Santo também atua e tem a ver a relação batismo, Espírito Santo. E o tema dessa semana, que é a coletividade da igreja? Esse ponto é muito importante, porque também existe a ideia de que o batismo deveria ser algo visto apenas individualmente. Eu estou entregando minha vida para Jesus. Vou batizar escondido. Às vezes até batizar escondido, né?
Mas olha só, quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, que é um texto até trabalhado pela lição, fala assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Então, Espírito aqui sendo vinculado com o batismo, formando um só corpo. Então, o batismo não é apenas um novo nascimento. É um novo nascimento onde você não é um corpo nascido, mas você é parte de um corpo que está em processo de formação. Você nasce como parte de um corpo, você se batiza num corpo. E agora vem um dado que eu acho interessante. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você notou a continuação da descrição aqui? Não é um corpo de panela. Não é um corpo todo mundo do mesmo jeito. O corpo de Cristo é um corpo de diversidade. Diversidade em etnia, diversidade no ambiente em que se mora, diversidade de opiniões. É um corpo diverso. E o Brasil talvez é um símbolo mais bonito dessa diversidade, né? De gente que fala diferente, que come diferente, que pensa diferente, às vezes se veste um pouco diferente. E a igreja é isso, essa diversidade, esse ambiente plural do ponto de vista do viver, né? Será que a gente consegue conviver bem com isso? Ou a gente vai criando algumas panelas, né? Não é pecado ter afinidade com um determinado grupo, mas quando a gente começa a fechar portas... Afinidade sim, partidarismo não, né? Então não é partido, não é... Exato. Aí eu fico pensando torcida. Na minha igreja. Será que na minha igreja eu estou priorizando sempre o mesmo grupo para participar de algum programa? Ou eu estou variando um pouco também, trazendo gente que não aparece tanto, né? Porque o corpo de Cristo é esse corpo da variedade, da pluralidade. Né? Gente, isso está em alta na pós-modernidade. Com certeza. O tempo voou. Eu tenho que chamar o intervalo do segundo bloco. A gente está aqui começando ainda. Só quero aproveitar para reforçar você o que o pastor acabou de comentar, que o Espírito Santo aponta tanto para essa figura pública do batismo, a necessidade pública do colegiado, da adoração coletiva, porque hoje acontece um fenômeno muito perigoso. Pessoas que, porque tem a Novo Tempo em casa, a minha igreja é a Novo Tempo. Já aconteceu tanto de eu encontrar pessoas, pastor, eu ligo na internet, assisto o culto de tal igreja e fico aqui na minha casa. Toma cuidado, a gente quer aproveitar só esse parêntese do Espírito Santo mobilizando a convivência na igreja para você entender, pastor, mas na minha casa eu não vou ter dificuldade de opiniões diferentes. Não, faz parte do crescimento do cristão, essa convivência coletiva na igreja que o Espírito Santo ajusta essas arestas, ele lubrifica, ele é esse azeite. Só que você tem que ir para uma comunidade junto com pessoas, para você ver a ação do Espírito Santo. O batismo é uma cerimônia pública, a aceitação de Cristo é um momento público, a palavra de Deus te projeta a encontrar outras pessoas estudando a Bíblia. Então, por favor, não existe religião da Novo Tempo, não existe igreja da Novo Tempo. Existe sim um canal de televisão que aponta para você a Bíblia, para que você se encontre com essa Bíblia em uma congregação. Aí você vai ver que tem lutas, tem gente diferente, tem personalidades diferentes, mas tem pecadores que nem você recebendo a graça do Pai do céu. É um rápido intervalo e a gente já volta para o terceiro bloco falar um pouquinho mais sobre essa coletividade da vida cristã na igreja através da bênção e da presença do Espírito Santo. E tem música boa, estreia do Gabriel aqui no Código Aberto. Já já a gente volta. Código Aberto, terceiro e último bloco, voou esse programa, pelo menos pra gente aqui, isso é bom, também chega rápido para você a informação, falando sobre o Espírito Santo na igreja, essas atividades de adoração, de relevância e de encontro entre pecadores nesse berço de graça que nós chamamos de comunidade dos crentes, a igreja, o momento onde você está na casa de Deus e o Espírito Santo também atua lá. Nós vamos discutir um pouquinho mais a aplicação prática disso na nossa vida, mas antes... uma revelação aqui no Código Aberto e agora é a tua vez, Gabriel, de louvar a Deus. Amém. Eu sempre pergunto para os músicos, vai cantar o quê e por quê? Eu vou cantar a música chamada Eu Posso Crer, que
É uma música que foi uma das minhas primeiras composições, foi a minha segunda composição. E essa música, eu me lembro que eu estava em casa e lá perto de casa tem uma praça. E às vezes eu me sentia assim, aflito, porque eu só consigo compor alguma coisa quando essa coisa transborda dentro de mim, né? Eu não tenho o dom como o Jader, assim, de sentar e compor alguma coisa ali, né? Eu canto o que eu estou sentindo no momento. E eu me lembro que era de madrugada e eu acordei. Eu estava lá pensando sobre a volta de Jesus. E eu peguei, coloquei a roupa, peguei o violão e fui para a praça. Porque à noite cantar no apartamento, lá acorda todo mundo, é ruim, né? Aí fui lá para a praça, peguei o caderno e comecei a cantar. E naquele dia eu chorei com essa música. Olha aí. Porque é uma música que transbordou dentro de mim a volta de Jesus. Porque a gente diz que a gente vive em um mundo egoísta. A gente vive em um mundo em que a gente só está preocupado com as coisas da vida, o trabalho, os estudos, e a gente esquece do que realmente é sagrado, a gente acaba esquecendo de Deus. E mesmo assim, Deus, Ele em misericórdia, Ele está preparando um lugar para a gente, então, lá no céu. E a gente vai morar para sempre com Ele. Que bênção, vamos lá. Salvação. Estamos sempre ocupados, desprezando o que é sagrado e sem ver que só queremos viver aqui no mundo, ficando imundos, perdendo a luz que é Jesus. A salvação está em nossas mãos. Mas existe um lugar que está sendo preparado pra gente, onde iremos viver para sempre. Não haverá mais dor nem rancor, lá reinará o amor. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Na promessa eu posso crer, meu Deus, que o meu lar já está pronto. Eu anseio pelo encontro, onde nunca mais iremos nos separar, e para sempre viveremos para amar. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Na promessa eu posso crer, meu Deus, que o meu lar já está pronto. Eu anseio pelo encontro, onde nunca mais iremos nos separar, e para sempre viveremos para amar. Não vou saber o que é sofrer e nunca mais eu vou chorar, pois eu estarei feliz em morar lá. Pois os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Na promessa eu posso crer, meu Deus, que o meu lar já está pronto. Eu anseio pelo encontro, onde nunca mais iremos nos separar, e para sempre viveremos para amar. Não vou saber o que é sofrer e nunca mais eu vou chorar, pois eu estarei feliz em morar lá e poder olhar nos olhos de Jesus, o abraçar e dizer que para sempre ao seu lado eu irei viver. Amém? Amém, gente. Que beleza, hein? Ei, Jader, Gabriel, Deus seja louvado. Amém, amém. Vão estar mais 3 semanas com a gente então, hein?
Que bom, a produção dizendo que o Jader passou dias ensaiando isso. Pegou a partitura agora há pouco, né, Jader? É dom. Parando, entendeu? Não, mas olha, é dom. Parabéns, Gabriel. Que dom, a música sua aí, composição e talento, que sincronia. A gente fica feliz, né? Isso aqui é o espaço. O Código Aberto é esse espaço para o jovem testar, para o jovem treinar, para o jovem aprender, para o jovem se apresentar. Nunca diga que a Novo Tempo não tem um projeto voltado para você, jovem. Aqui no Código Aberto é Bíblia através da fala, da leitura, da oração, da música, do louvor, do jeito de ser. E isso nos anima, pastor, porque esse céu que ele fala, onde nos amaremos perfeitamente, enquanto não acontece, tem a igreja para ser esse berço de pecadores descobrindo juntos o poder do Espírito Santo. E aí, vamos terminar juntos. Quando eu olho para esse texto que a gente leu, em 1 Coríntios 12, tentando traduzir um pouco para a nossa cultura, eu vejo que o sonho de Deus é de uma igreja variada. Uma igreja onde ricos e pobres, eles estão no mesmo lugar e não existe diferença entre eles ali dentro. Aonde negros e brancos estão no mesmo lugar e ali dentro não existe diferença entre eles. Onde existe um brasileiro e existe também um estrangeiro. Ali dentro não existe diferença entre eles. Você não acha que esse sonho é muito bonito, né? E lógico que a igreja pode ter iniciativas para um determinado grupo, não há problema nenhum. Mas a gente nunca pode perder de vista essa proximidade, essa igualdade na diversidade. O sonho de Deus é uma igreja de variedade, onde não tem as diferenças que o nosso mundo coloca, né? E eu quero ver de vocês, finalizando o Espírito Santo, nosso grande personagem desse trimestre todos juntos, no que ele realmente pode atuar e como nós podemos contar com o Espírito Santo para essa igreja ideal se tornar na igreja real. A gente conhece, e nós perdemos recentemente o Fidel, né? Faleceu, Foi. que o socialismo muito forte, que traz exatamente essa ideia de igualdade, né? Mas a gente percebe que se não tiver, se quem tenta praticar a igualdade não tem o fruto do Espírito, não consegue. Né? Disso para uma ditadura é um passo. É um passo, exatamente. Então, para ter igualdade, para ter diversidade, para ter unidade, a gente precisa ter o fruto do Espírito. E isso que faz toda a diferença. Então, não dá para pensar em comunidade, em igualdade, um grupo social que trabalha a igualdade sem o fruto do Espírito. É impossível. Então, realmente, precisa ter a presença do Espírito Santo para que isso aconteça. Não é socialismo, é comunidade do Espírito, comunidade né? do Espírito, Boa, exatamente. Boa. Porque alguns já dizem, pastor, socialismo é a comunidade ideal da Bíblia. A gente fica assim, talvez se for aquele ideal, mas é uma palavra que a gente não consegue encaixar tanto. Então é a comunidade do Espírito, que seria o ideal para uma religião que tem o Espírito Santo ali junto. E aí vocês? Do ideal para ser real pelo Espírito Santo? Acredito que quando o fruto do Espírito ocorre, é porque o Espírito conseguiu anular em nós algo que nos conduz para essa situação de desigualdade, que é uma impressão superestimada de nós mesmos. Eu sou muito bom, eu faço muito bem, o meu grupo é melhor, a minha nação é melhor, o meu país é melhor, a minha cultura é melhor, a minha comida é melhor, tudo que eu faço é melhor e não importa. Às vezes a gente nem para observar o que o outro está fazendo. Eu creio que a gente está falando de coletividade, mas a coletividade inevitavelmente começa na individualidade. Mesmo o corpo que é usado, né, como analogia, ele na sua essência é uma estrutura celular. Cada célula trabalhando em prol desse maior. Quando eu, enquanto célula, não trabalho para manter uma harmonia e um equilíbrio, de certa forma eu estou mutilando o meu próprio corpo. Eu estou agindo contra essa estrutura. É como se fosse uma doença autoimune, né? Exatamente. Eu estou tornando... E aí eu assim, chamo a atenção para a nossa responsabilidade individual diante do coletivo. Eu preciso prezar pela harmonia do todo, a começar por subjugar a minha superimpressão de mim mesmo e do que realmente vale. Acho que é por aí o caminho. O Espírito Santo nos ajuda a anular essa impressão de que tudo que eu penso, tudo que eu sou, tudo que eu convivo, os meus amigos, é melhor do que os outros. Não é assim. Acho que o Espírito Santo vocês ajuda estão a gente. extremamente profundos nesse estudo e é prático, gente. Isso é para a gente pôr a mão na consciência
e cuidar para não se tornar essa autofagia religiosa. O que é isso? A gente se devora nós mesmos. Quando a gente fica pensando no nosso umbigo, mas também respeitando as opiniões, é aí que a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. E aí, Arícia, sobrou para você a mais experiente de todos nós, mas participando muito bem, Arícia. Deus seja louvado com a tua pessoa, tua boa vontade como jovem servir essa igreja. E eu te pergunto, não é tão fácil. O ideal, o romântico, o conto de fadas é uma coisa, mas não, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é capaz de tornar esse conto no encanto da realidade. E o que é ideal no real do dia a dia. Como jovem, como você gostaria de ver as igrejas unidas pelo Espírito Santo? Eu gostaria de ver a igreja extremamente unida para focar no objetivo da volta de Jesus. Amém. Muitas vezes a gente justifica essas indisposições ou essas preferências políticas na igreja falando que a igreja é constituída por homens, então por isso ela tem defeitos. E acredito que essa frase seja parcialmente verdade. Mas a gente tem que lembrar que a igreja tem que ser constituída por homens cheios do Espírito. E quando a gente tiver homens e mulheres cheios do Espírito na igreja, aí a gente vai conseguir essa unidade dentro da diversidade linda que a gente tem nesse mundão aí, com diversos dons, alcançando pessoas autênticas, pessoas com opiniões diferentes, mas fundamentadas na pedra angular, que é Jesus Cristo. Amém. Lu, eu vou voltar para você, Lu. A câmera está aqui perto, se posiciona ali. A Lu falou tantas vezes em conexão em outros programas de televisão, mas como apresentadora, eu sei. Mas agora, Lu, deixa um recadinho na TV para alguém que talvez esteja vivendo quem sabe esse egoísmo, essa questão de não todos, como o Jair bem comentou, o problema é essa imposição da minha opinião, não ceder, não conviver no relacionamento, entender que há diferenças, e a gente cresce nessa diferença. Deixa um recadinho para alguém, talvez, nessa transição de nova para velha geração, vive essa crise de será que eu vou aceitar o que os outros fazem? Ou não, a minha decisão é mais importante. E tudo isso morre quando o Espírito Santo faz parte da igreja, né? Bem, quando a gente é egoísta, a gente sufoca todos os frutos do Espírito, né? Então, a gente precisa praticar, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. E isso é um exercício, né? É um exercício que a gente vence a cada dia. Mas com a presença do Espírito Santo, tendo consciência de que Ele existe, de que Ele é uma pessoa, de que Ele está com você nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza também, você tendo essa consciência, tudo fica mais fácil e real. A nossa vida passa a ter sentido. Então, quando a gente olha para o outro com empatia e com igualdade, a gente começa a abrir mão dos nossos desejos também, porque a gente acredita e começa a respeitar o outro e a olhar o outro como uma parte de você mesmo, né? Uma parte que vai se juntando e que monta, por fim, o corpo de Cristo. Então, Amém. Quando você olha para o outro... Deus seja louvado. E, pastor, em um minutinho, o Espírito Santo, nós temos que orar mais por ele, então, como igreja. Vamos deixar aqui um apelo a todos os religiosos que nos assistem, todos os cristãos que acompanham, qualquer que seja a denominação de crença, mas a Bíblia aponta para a necessidade do Espírito Santo nas reuniões administrativas, nas reuniões de comissão de igreja, nas reuniões de jovens, nas reuniões de acampamento, nas reuniões de corais de música, para haver esse azeitamento entre pessoas tão diferentes, cada um é uma digital, só o Espírito Santo? Como todo mundo já falou muito bem, nossa tentativa humana é de segmentar. E é só o Espírito de Deus que vai nos ajudar, ao invés de segmentar, nós trabalharmos com essa coletividade das diferenças, né? Para que não exista uma igreja de rico, uma igreja de pobre, uma igreja de velho, uma igreja de jovem. Lógico, cada região tem as suas características, os programas também podem atender diferentes públicos, mas no final das contas, não existe igreja do velho ou do jovem. Nós somos um em Cristo Jesus, né? Então, nessa questão de novas gerações, nós estamos aqui num programa para jovens mesmo, mas nós não queremos criar um segmento que não dialogue com outras gerações. E nós não queremos também que outras gerações fechem a porta para essas novas gerações. É o Espírito que vai nos ajudar a não segmentarmos como o mundo tem feito, né?
Poxa vida, o Espírito Santo se faz urgente em nossas igrejas. Eu quero que você agora pense, se você está assistindo esse programa na reprise de sexta-feira à noite, para os adventistas, nós temos um culto daqui a pouco, no sábado pela manhã, e você, qualquer que seja a sua denominação religiosa, reflita um pouquinho. A tua igreja está cheia do Espírito Santo? A tua igreja é essa bacia de lava-pés, onde as pessoas ali se rendem à humildade, ou é o baldão de caranguejo vivo? Como que é a tua denominação, a tua congregação? Hoje é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque essa comunidade de crentes demanda a urgência do Espírito Santo. E eu fico pensando mais do que nunca em como a gente poderia ter mais a presença de Deus. Às vezes olhamos no mundo político lá fora, e você mencionou as eleições do ano passado, né? E eu gostei de um dos pastores adventistas, o pastor Dwight Nelson, pastor conhecido no mundo religioso e da nossa maior universidade que temos da igreja, Andrews. Ele falou uma frase polêmica num dos seus sermões no ano passado. Nós vivemos um país dividido, mas também nós podemos estar vivendo uma igreja dividida. Polêmico. É de colocar a mão na consciência e descermos o nosso salto de ufanismo religioso e pensarmos um pouquinho, até que ponto a nossa congregação realmente está unida? E pastor, com todo carinho a você, meu querido amigo, eu te chamo de irmão em Cristo Jesus. Se os princípios não estão envolvidos, o que a gente sempre comenta como palavra de Deus, tem o certo e o errado da Bíblia. Agora, não estou discutindo o certo e o errado da Bíblia. Eu estou discutindo que, sob o fundamento da pedra angular, que é o princípio bíblico respeitado, vai ter muita pessoa diferente de você. Vai ter muita gente pensando diferente de mim. Eu tenho aprendido na minha vida, com apenas 41 anos, mas com muitas lapiadas do Espírito Santo nas minhas costas, que às vezes são chicotadas da vida para eu aprender. Se eu não entender que existem pessoas diferentes de mim, eu vou ser o mais infeliz dos líderes. Eu vou ser o mais frustrado dos pastores. Eu vou ser mais o ditador dos gerenciadores de pessoas, porque o Espírito Santo é essa figura divina, essa divindade capaz de me ajudar a entender que a Arícia, com 22 anos, pode, quem sabe, me ensinar muita coisa. E eu vou ter que entender, Arícia, que você é diferente de mim, e eu tenho que, com a minha experiência de um pai, entender que você pode me ensinar. Isso eu queria deixar com você um recado. O Código Aberto é um programa de jovens, mas hoje eu quero aqui reforçar essas novas gerações. Falar em nova geração é fácil. O difícil é você pôr na prática o que elas falam, o que elas pedem, o que elas clamam, o respeito que elas exigem para que um Gabriel... Quantos anos você tem, Gabriel? 19. 19 anos. Tenha o espaço na igreja para usar seus dons, pensar diferente com seus dons e ser recebido por pessoas como Jader, com a experiência de outras gerações para dizer, camarada, a igreja é feita da coletividade dos diferentes na igualdade do poder do Espírito Santo. Amém. Gente, isso me arrepia e eu vibro em ver que é possível Jesus voltar em nossa geração se essa igreja ressuscitar, acontecer, for real e nós juntos possamos celebrar essa comunidade que aqui é um pedacinho do céu, para que o céu na sua plenitude aconteça logo ali. Jesus está voltando. Forte abraço. A gente se encontra no próximo programa Código Aberto, mais juntos do que nunca, no poder do Espírito Santo. Eu te espero lá.